Olá você que nos acompanha aqui no canal do Serve J. Seja bem-vindo a mais esse vídeo dessa coleção que a gente está fazendo sobre a leitura, né? Literatura espírita. A ideia dessa coleção de vídeos é mostrar um pouquinho diversos livros que falam, né, sobre o espiritismo, que tratam aí sobre o espiritismo e que você possa ter como base para leitura, para conhecimento, né? Aqueles que já leram, trazer de volta, né, aquela vontade de ler, porque o conhecimento ele não tem fim, né? Às vezes a gente lê um livro numa idade, num momento da nossa vida e a gente tem uma interpretação desse livro. E aí, com o passar do tempo, a gente adquire novos conhecimentos, a gente entende a vida de uma outra forma e a gente relê aquele livro e aquele livro, nossa, ele traz assim coisas novas que a gente não percebeu, que a gente não notou. Então a ideia é que você que não tenha lido possa ler e você que já leu esses livros que possa reler para ir lembrar de coisas, né, que estavam escritas ou perceber coisas que na primeira leitura passaram desapercebidas. Nós começamos essa série falando de Allan Kardec e não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, foi ele que codificou toda essa doutrina que a gente segue hoje. No nosso primeiro vídeo, a gente indicou a biografia de Kardec e depois eu vim falando cada dia de um dos seus livros, né, que ele foi deixando. O último vídeo que eu fiz, falávamos do céu e o inferno. Então, hoje deveríamos falar da Gênesis, que foi aí o último livro dele escrito. Porém, já temos aqui no canal um vídeo falando sobre esse livro, sobre a Gênesis, feito pela nossa colaboradora Águida. No final deste vídeo eu vou deixar o link para o vídeo dela que fala do livro A Gênese, para que você possa assistir, se você já assistiu, para que você possa rever e aí saber um pouquinho mais sobre esse livro, né, que fecha aí os livros da doutrina espírita escrito por Allan Kardec. Claro que ele deixou diversas outras coisas, a Revista Espírita, né, diversas outras colaborações, porém esses 5 livros são os principais aí que tratam da codificação. Hoje, então, nós vamos começar uma nova série, uma série de livros que vai falar sobre uma experiência que foi nos narrada por André Luiz. E quem é André Luiz? Então, quem já é aqui, né, adepto da doutrina, com certeza conhece André Luiz. André Luiz é um espírito, né, que trabalhou aí com Chico Xavier. E aí ele fez a psicografia de uma série, né, A Vida Continua. E aqui é o primeiro livro dessa série, que é O Nosso Lar. Um clássico, né, da literatura espírita é O Nosso Lar. O Nosso Lar é o primeiro livro dos 13 livros que ele escreve numa série que ele trabalha como se fosse um repórter, né? Então ele vai narrando a sua vida no mundo espiritual, as experiências que ele teve, e aí em cada livro ele trata alguns temas importantíssimos para a doutrina espírita. Coisas que nos foi revelada lá em 1944, quando foi escrito esse primeiro livro, né, coisas que a gente ainda não tinha muitos estudos que falavam sobre isso e que com o tempo, né, diversos outros estudos, diversas outras pessoas foram pesquisando e aí a gente conseguiu trazer mais informações. Mas André Luiz já vem nos passando isso há muito tempo. Então foi uma parceria, né, entre o espírito de André Luiz e o nosso querido Chico Xavier, né, tão famoso e tão conhecido aí dos adeptos do espiritismo e daqueles também que nunca seguiram o espiritismo, mas uma pessoa com uma luz gigante que deixou um legado enorme na Terra. Bom, então eu convido você que não leu, que leia Nosso Lar. Nosso Lar, ele vai trazer uma narrativa do próprio André Luiz. Então, André Luiz, primeiro é um pseudônimo, né, de um médico que nasceu aqui na Terra. E aí ele morou no Rio de Janeiro, né? E ele vai contando a sua própria vida, o seu relato nesse despertar de um mundo novo. Então, se você não entende nada, se você nunca leu nada sobre o espiritismo, eu aconselho a começar pelo Nosso Lar, que é um livro maravilhoso, cheio de coisas importantes, de informações úteis e que traz de uma forma muito cativante, né, essa passagem, essa descoberta, porque é uma narrativa própria, né? Então ele narra os próprios empecilhos que ele teve, as dificuldades que ele teve ao longo do caminho. Então ele vai contando como foi esse despertar lá, né, e como aconteceu tudo isso.
E aí a gente vai sentindo como se a gente estivesse lá no lugar dele, passando, né, por cada um minuto, por cada situação. Então ele narra primeiro quando ele desencarnou que ele passou 8 anos no umbral, né, passando por muitas dificuldades. Aí ele é resgatado e aí ele chega na colônia Nosso Lar. Então Nosso Lar, na verdade, é o nome da colônia, né, onde ele é recebido e é onde ele passa então a trabalhar. Então ele é muito assim, traz detalhes muito bacanas, né? Primeiro esse choque do onde eu estou, né? Eu não morri, como é que eu tô? Como é que eu tô aqui? Cadê minha família, né? Esse trabalho que se tem, né, desses espíritos que fazem esse resgate, essa descoberta dele, que primeiro era médico, né, uma pessoa importante, aí acorda lá numa enfermaria, querendo dar ordens, né, falando que ele também era médico, até esse entender que, nossa, aquele conhecimento que eu tinha lá, aqui não está servindo para muita coisa, né? E aí depois com o tempo que ele vai encaixando tudo isso, vai compreendendo, vai assimilando e aí ele vai narrando a própria história, tudo que ele vê, né, no caminho, tudo que ele passa. Então tem coisas maravilhosas. Nosso Lar é tão famoso que ele teve um filme, que é muito bacana. Mas se você viu o filme e não leu o livro, eu te convido a ler o livro. Porque não tem como fazer, né, 1 hora e pouco, quase 2 horas de filme, a narrativa de mais de 300 páginas. Tem muitos detalhes. E se você já leu Nosso Lar há algum tempo, pega lá ele no armário, lê de novo. Eu te garanto que você vai encontrar coisas que você não imaginou. Porque hoje você tem uma visão diferente, você conhece mais coisas, então você lê e consegue assimilar melhor. Então vamos juntos nessa jornada aí, por essa obra de André Luiz. E quem foi André Luiz, né? André Luiz, ele foi um médico, como eu comentei, né, que foi encarnado no Rio de Janeiro, mas André Luiz é um pseudônimo que ele escolheu, ele não se identifica durante o livro, durante todos os livros. Existe hoje, né, várias pessoas que fazem pesquisa para saber quem teria sido André Luiz. Existe aí até uma linha de raciocínio que é a que é mais aceita. Mas eu vou dizer uma coisa, não é importante saber quem foi André Luiz enquanto encarnado. A gente aprende na doutrina espírita justamente que na mensagem, né, que numa comunicação, o que vale é o conteúdo da mensagem, é o que ela nos traz, e não quem passou. Então, de repente, fala, André Luiz foi um médico muito famoso. Aí faz aquela coisa, né, e às vezes foi uma pessoa que não foi tão conhecida. Ele já escolheu o anonimato para preservar, primeiro, a família, porque quando ele escreveu ainda estavam encarnados, e segundo, porque o que importava era a mensagem que ele estava passando como André Luiz, né? Como desse lado, e não a mensagem que ele tinha que passar aí na Terra. Então fica a nossa dica hoje da literatura espírita, Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, né? De André Luiz, que é o autor espiritual. E vamos juntos, porque tem uma sequência de livros aí dessa série para falar. Um abraço, compartilhe o vídeo, vai lá, compartilhe, deixa seu like. Não clicou no like? Então não sai do canal, deixa o like lá. Se inscreve e acompanha aqui as nossas dicas. Um abraço, nossos queridos colaboradores, companheiros do Serve J.